Oi, gente, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite. Eu trouxe uma palavra do Senhor que Ele ministrou ao meu coração, para minha vida, e eu acredito que tem muitas pessoas que também precisam ouvir essa palavra. E se você está aqui nesse vídeo é porque também essa palavra é para você, que é sobre a obstinação pelas suas próprias paixões. Eu vou ler um texto aqui em Jeremias, que ele é um texto simples, não demanda tanta compreensão, não demanda tanto aprofundamento. O Senhor é muito claro naquilo que Ele quer passar para nós. Então eu vou pincelar alguns versículos aqui. E se você quiser ler mais depois, ao final do vídeo, né, quiser ler mais sobre o capítulo, é Jeremias do capítulo 2 ao capítulo 5. O Senhor fala mais abertamente sobre cada ponto. E lendo aqui Jeremias 2, a partir do verso 20, aqui na minha Bíblia, que é King James, ele fala sobre o Israel que prestou culto a Baal. E aí, eu não vou ler todo assim, porque é muita coisa, mas eu vou ler um pouquinho para você entender. O Senhor diz: desde os tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias. Mas tu declarastes: não servirei a ti. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura, mas pudestes me deixar transformar, como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem. Parreira é uma espécie de videira, é uma espécie de uva que ela não é plantada, ela nasce sozinha. E aí o Senhor está falando assim: eu te preparei, te tornei da semente mais pura e você foi lá e se contaminou, nasceu em qualquer lugar. Basicamente é isso. Ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá, gritando diante de mim. Declara o eterno Yahvé. Como podes alegar que não profanastes e que não correstes atrás de Deus Baal e de seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizestes. És, portanto, como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, que ao ardor do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos que te procuram não precisam nem se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. E aqui ele está falando sobre paixões. E ele fala que Israel, que no caso é a igreja, que somos nós, somos uma paixão tão desenfreada que ele faz um paralelo com um animal jovem, um camelo, um jumento. E eu lembro muito de um cachorrinho. Você já viu um cachorro jovem? Ele é afoito, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe para onde ele corre. E o Senhor tá fazendo essa mesma apologia, mas no sentido do camelo e do jumento. E aí no verso 25 ele fala assim: não permita que os teus pés sejam esfolados e nem que a tua garganta fique seca. Mas tu alegas: não tem jeito. Eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais e sacerdotes e profetas. Pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: tu és o meu Abba, o Pai, e uma lasca de pedra tu me gerastes. Assim voltaram para mim as costas e não a face. Mas na hora da adversidade eles clamam: ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. E aí um pouquinho mais à frente, ele diz assim: em vão castiguei os vossos filhos. Eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhe foi ministrada. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinário. E aí, ele, um pouquinho mais adiante, eu vou ler um pouquinho aqui mais pra frente, pra gente não gastar tanto tempo.
No verso 33, que é o título desse vídeo, é o que eu vou ler para vocês, que ele fala assim: sabeis correr atrás das tuas paixões com tanto ardor e eficácia, que até as prostitutas é capaz de ensinar com o teu modo de proceder. E eu vou dar uma pausa aqui para falar sobre essas paixões. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor falava muito ao meu coração sobre isso. Porque aqui, nessa fase de Israel, eles já foram tirados do Egito, eles já tinham experiências com Deus, eles já sabiam que Deus era misericordioso, que Deus era amoroso, que quando eles clamassem ao Senhor, o Senhor atenderia. Aqui já é uma igreja que ela já tem relacionamento com Deus, ela sabe que Deus quer para ela. Porque Deus já tinha falado para eles, não prestem culto a outro Deus que não eu. E quando chegou uma fase da minha vida em que era uma terra, que eu me tornei uma terra arrasada. Se você ler do capítulo 2 ao capítulo 5, final do capítulo 5, 6, você vai perceber que Deus, com eles, estava fazendo da seguinte forma: vocês já sabem os meus estatutos, você já sabe a minha lei, e eu já te trouxe uma direção de me servir, de trabalhar para mim. E você, de forma consciente, escolhe dizer não, escolhe voltar as costas. Então aqui já é uma igreja que sabe o que Deus quer dela e conscientemente ela fala: ainda não, eu não vou servir ao Senhor, porque eu tenho as minhas paixões. E falando aqui na nossa realidade, que nem nos versículos aqui um pouquinho mais na frente, eu vou só ler aqui, para não pegar muito tempo, em que ele fala, mais à frente aqui no verso 6, que ele fala assim: porventura vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim um amor reverente? Questiona o Senhor, não tremeis diante da minha presença, afinal fui eu que fiz a areia do limite do mar, um decreto permanente para que ela, cadê? Me perdi, gente, peraí. Um decreto permanente para que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham por causa dos órfãos, tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo castigá-los por isso? Eu não me vingarei de uma nação como essa? Então, quando eu recebi essa palavra, vou falar de mim agora, né? Quando eu recebi essa palavra, eu já tinha um direcionamento de Deus do que Ele queria para minha vida, que era justamente o que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu vim para a internet falar do que Ele me diz, do que Ele ministra ao meu coração. Só que eu sempre falava ainda não. Eu falei: Senhor, eu sou muito grata pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu amo o Senhor. Eu faço tudo pelo Senhor, mas eu tenho uma paixão, que era a minha vida financeira, que era o meu trabalho, que era tudo aquilo que eu consegui conquistar com as minhas mãos. E o Senhor me deu, o Senhor me abençoou naquilo que eu sonhava. Só que chegou um tempo que o Senhor falava: tá, agora você vem pra mim, agora você vem pra mim. E eu não falava não, eu só falava: ainda não, deixa eu batalhar pelas minhas paixões. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, foi um momento da minha vida que quanto mais eu fazia, mais eu perdia. E eu fui perdendo, e Deus foi permitindo algumas dores na minha vida. E aí eu ainda ia questionar. Aqui no texto, se você for ler, você vai ver que o pessoal ainda vai questionar. Por que Deus não abençoa eles? Por que Deus não faz nada? E aí Deus começa a falar com eles, que Ele começou a reter as chuvas, que Ele começou a reter tudo aquilo que nós fomos fazendo, para ver se a gente se volta para Ele. E eu comecei a não ter sucesso, eu comecei a fazer. Ele mesmo fala aqui que os nossos ídolos, as nossas paixões, são poços rachados. Então, você vai fazer de um lado, vai rachar do outro. Eu lembro que eu cheguei a ficar muito obstinada por concurso. Sou formada em Direito, sou advogada. O Senhor me deu a graça de andar por lugares altos, por lugares maravilhosos. E eu vi que aquilo realmente não era a minha identidade. Assim, eu não me sentia feliz como eu achei que eu me sentiria feliz e preenchida. E aí eu acho que quando chegou esse tempo,
Deus olhou e falou assim: agora ela entendeu. Ela entendeu que ela precisa se voltar para mim. E o que foi que eu fui fazer? Isso mesmo, eu não fui não. Eu decidi que eu ia estudar para concurso, porque então realmente agora eu só queria dinheiro. Eu não queria mais isso, porque isso não estava me preenchendo. E eu comecei a ficar muito obstinada, que eu queria passar no concurso, que eu precisava ganhar um salário X para ter a vida confortável que eu queria ter. E todas as minhas motivações eram louváveis, assim, era para sustentar minha casa, era para dar um futuro melhor para os meus filhos. E Deus foi começando a minar. Deus falou assim: você é tão obstinada que você não percebe que você está fugindo de mim. Então eu vou ter que começar a destruir, destruir, destruir. E ele fala que o momento eu castiguei em vão, porque eu já tinha sofrido vários processos para que eu me voltasse para o Senhor. E eu fui entendendo, mas não me voltava para o Senhor, no sentido de usar o trabalho das minhas mãos para o Senhor, porque isso era uma coisa que ele queria. E então, passado isso, ele trouxe essa palavra para mim, falando assim: meu Deus, é como se Deus estivesse gritando. Esse texto, ele é um grito do Senhor, falar: você não percebe, você é tão obstinada, você é tão apaixonada por deuses falsos, que você está se apegando a um poço rachado. E eu já cheguei assim no meu limite. Eu falo que Deus, ele teve uma paciência comigo assim absurda, porque eu cheguei no meu limite, eu não aguentava mais estudar. Quanto mais eu estudava, eu melhorava numa área. Aí quando eu ia fazer outra prova, a área que eu estava boa já não estava mais e eu tinha que repor de novo. Então chegou uma hora que eu não aguentava mais estudar e trabalhar e me esforçar. E não tinha fruto. Eu via que não tinha fruto, eu sentia que não estava prosperando e eu não conseguia entender por quê. Então Deus me trouxe essa palavra, me dizendo da minha infidelidade, de como ele tinha tirado as chuvas, como ele tinha retido a semente, para que eu pudesse me voltar para ele e entender o que ele buscava de mim. Então, com esse vídeo hoje, eu quero falar sobre isso, sobre essa nova geração. Ele fala aqui, né? Ouça essa nova geração. Ele fala para nós aqui: vós dessa geração, vede e considerai atentamente a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, um lugar tenebroso e inóspito. Então, por que o meu povo me despreza, exclamando: eis que assumimos o controle das nossas vidas. Não mais nos sujeitamos a ti, tampouco te seguiremos. Porventura se esquece um jovem das suas joias, ou uma noiva dos seus adornos de núpcias? No entanto, o meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. Então o Senhor tem nos chamado. E ele fala lá na frente: por esse motivo, as chuvas fortes foram retidas, nem mesmo as chuvas da primavera vieram sobre ti. Contudo, assumistes uma postura de prostituta, e assim não demonstra qualquer vergonha ou rubor no teu rosto. Então é um povo que está fora da vontade de Deus, e ele fala aqui no outro versículo, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: eu observo o teu íntimo, eu observo o íntimo de Israel, e eu não vejo sequer nenhuma motivação para me seguir. E Deus assim nos chama mesmo, sabe? Eu achei essa palavra dura, chorei muito quando eu li a primeira vez, mas depois eu entendi que Deus tinha trazido tanta dor para minha vida para que eu pudesse me voltar para Ele. E quando eu achei que ia melhorar, o Senhor estava falando: meu Deus, ela não entende. Então eu tenho que trazer mais dor, eu tenho que tirar mais, eu tenho que tornar essa terra totalmente devastada para ver se ela se volta para mim. E ele fala aqui nesses versículos que o Egito, que é esse lugar onde a gente coloca a nossa expectativa, o Senhor vai frustrar. O Senhor não vai dar frutos desse lugar. E eu olhei para minha vida, falei: meu Deus, a minha carreira não tá no lugar que eu gostaria, eu não passei no concurso que eu gostaria, os meus planos, eu não consigo ter o resultado que eu gostaria, mesmo tendo percebido que isso não era a minha satisfação. Mas aí eu mudei o plano, eu não desisti, eu continuei lutando e lutando e lutando. E chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu não tinha mais força, eu já estava tomada pelo cansaço. E o meu conselho, o que eu quero deixar para você é: não seja obstinada como eu fui, que precisei chegar ao ponto de uma terra arrasada, uma terra sem fruto algum, sem perspectiva nenhuma,
para que você se volte para o Senhor. Que você não seja ruim como eu fui, né? Obstinada, tão apaixonada a ponto de não olhar para mais nada, só para o que eu gostaria de ser. E meu conselho, assim, o que Deus ministrou no meu coração é: amor, se volte para o Senhor enquanto é tempo. Olhe para sua terra arrasada. O Senhor faz uma promessa aqui, nesses capítulos. Ele fala que Ele não vai nos destruir por completo. Ele não vai nos destruir por completo. Ou seja, Ele pode arrancar tudo da gente, que a gente se apoia. Mas Ele não vai destruir, justamente porque Ele espera que a gente retorne para Ele. E Ele está de braços abertos para nos receber. Então, se você, mulher, homem, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, está tão obstinada nas suas próprias paixões, naquilo que você acredita que é o melhor para você, e menospreza o Senhor, hoje você sabe que não vai dar fruto enquanto você não se voltar. Tudo que você tem apanhado é poços rachados. Quando você ajuntar de um lado, vai vazar do outro. Quando você consertar o rachado, vai rachar em outro. Porque o Senhor nos chama para depender de uma só pessoa, de um só lugar, que é Ele. E mesmo eu lembro que, mesmo uma terra arrasada, eu continuo mantendo a minha alegria. Porque eu sei que agora eu estou no lugar certo. Eu estou edificando no lugar certo. E assim como o Senhor me recebeu, Ele te recebe de volta. Então que você aprenda a desistir daquilo que não é do Senhor para a sua vida. Porque você vai se gastar, se gastar, se gastar. E mais destruição vai vir sobre você. Então que você se volte para o Senhor nesse dia, que o Senhor reconheça que você possa reconhecer diante do Senhor a sua infidelidade, a sua deslealdade, a sua paixão desenfreada e possa só voltar para o Senhor, falar que você vai cumprir o que Ele tem para sua vida, porque aí bênçãos serão liberadas sobre você, o favor do Senhor e o rosto do Senhor vai se voltar para você. O Senhor vai te ver outra vez, o Senhor vai te ouvir outra vez. Que possamos nos alinhar todos os dias diante do Senhor. Um beijo para você e até o próximo vídeo.